Que alegria, hoje é dia de festa na igreja, festa de um apóstolo muito querido por muitos, o santo das causas desesperadas, assim o chamam alguns, São Judas Tadeu. E também festa de outro apóstolo, São Simão, o Zelota, aquele que acreditava antes do seu encontro com Jesus Cristo que a libertação verdadeira se daria pelas armas e que vai aprender que a verdadeira libertação se dá com o Evangelho de Cristo, com a sua pessoa, com a adesão a Ele incondicional. Vamos então ao Evangelho desta festa, Lucas capítulo 6, versículos de 12 a 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Festa de apóstolo, uma festa da própria igreja, que nos remonta ao início da igreja, a sua fundação, a vontade de Jesus para ela, uma igreja apostólica. Jesus passou a noite toda em oração. Era algo importante que iria acontecer. Ele iria pedir ao Pai, então, colaboradores. Ele iria escolher 12 homens, a quem ele se iria revelar pessoalmente, dar uma formação pessoal, particular. Seriam testemunhas de tudo o que ele fez, de tudo o que ele falou, de tudo o que ele viveu. E, sobretudo, seriam depois testemunhas da sua ressurreição. Comeriam e beberiam com ele após a ressurreição para proclamar a partir da ressurreição que Deus confirmava Jesus como Deus Emanuel, como o Messias Salvador, como aquele que veio para a salvação de toda a humanidade. Celebrar, então, os apóstolos é celebrar o Evangelho, que não se deu por uma teoria, pela invenção de um homem, mas no contato com o próprio Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos, mas que antes veio se fazer homem, se encarnou e veio morar no meio de nós. Os apóstolos são aqueles que não nos deixam pensar numa religião fundada a partir de teorias. Não é a partir de uma espiritualidade teórica, mas de um acontecimento verdadeiramente histórico. Como João mesmo diz na abertura do seu evangelho, o que os nossos olhos viram, a vida se manifestou e nós somos testemunhas. E depois o próprio São João, na primeira carta de São João, vai dizer isso também na abertura, no capítulo 1, o que os nossos ouvidos ouviram, os que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos tocaram, apalparam a respeito do Verbo que estava com Deus, que era Deus infinito junto ao Pai. A respeito dessas coisas nós testemunhamos, nós falamos, a vida se manifestou e nós somos testemunhas. Então, meus irmãos, celebrar São Judas Tadeu, que não é o Judas Iscariotes, é o Tadeu aqui, filho de Tiago, como vimos. Celebrar Simão, que não é também Simão Pedro, mas o Zelota. Celebrar apóstolos é celebrar que essa igreja tem sua raiz em Cristo. Celebrar uma igreja que tem Cristo como centralidade, que tem no seu evangelho a fonte dos seus ensinamentos e de todo o seu aprendizado, das suas ações. Celebrar os apóstolos é celebrar que Cristo se manifestou
e tornou possível tudo para o homem, porque para Deus nada é impossível. Então, de fato, celebrar São Judas como santo daquelas causas que pareceriam impossíveis e por isso desesperadas é bem possível mesmo. Deus tornou tudo possível pela fé em Jesus Cristo. São Judas pode interceder e pedir claramente: cremos na comunhão dos santos, nessa intercessão fraterna, mas sobretudo temos o exemplo de todos eles diante dos olhos. Parabéns às comunidades que celebram, especialmente São Judas Tadeu, que são muitas espalhadas por todo lado. Um grande abraço a vocês. Rezemos com a intercessão desses dois apóstolos. Senhor, agradecemos a intercessão dos santos, especialmente dos apóstolos, colunas e fundamentos da tua igreja, igreja que é a comunidade viva que o Senhor quis para difundir o Evangelho sobre a terra, para espalhar a tua graça por meio dos sacramentos, graças que conferem a santidade. Obrigado, Senhor, por essa igreja apostólica, por essa fé apostólica à qual nós não renunciaremos. Ajuda-nos, Senhor, pela intercessão dos apóstolos, a continuarmos a obra da igreja com a mesma fidelidade, com a mesma fé, com o mesmo Evangelho. Isso vos pedimos pelo mesmo Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Judas Tadeu, de São Simão Zelota, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, na sua paz, na sua alegria.